muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou apresentando o Davar, que significa palavra em hebraico. É um programa de Bíblia, estudos, de dicionários, etc. e tal, vasto material. Eu baixei apenas um montante, tenho muito mais materiais que eu não fiz a aquisição através dos módulos de forma gratuita. O Davar não está sendo mais atualizado, porém, tem uma ferramenta muito boa, principalmente no hebraico, para que você possa trabalhar tanto a leitura quanto a questão gramatical em relação ao Antigo Testamento. Estou projetando esse texto inicialmente no hebraico. Observe que, para mim, é um dos melhores textos assim apresentados da forma, até mesmo pelo tamanho, já está na capacidade máxima e eu tenho facilidade, então, de localizar e de identificar as consoantes e vogais, as vogais através dos sinais maçoréticos. E nós temos aqui, por exemplo, no versículo de número 1 de Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Para quem gosta do hebraico, você tem essa opção, mas eu vou começar de trás para frente dentro dos programas que eu tenho aqui, dos materiais que eu tenho. Tem um sistema de quadros, que eu vou apresentar agora. Existem Bíblias, algumas atlas que eu baixei. Deixa eu ver aqui. Aquele período de Abraão, você está vendo, é aquela região da Mesopotâmia, para ter uma ideia. Muito bom material. Você pode aumentar, eu estou utilizando um notebook, você pode aumentar o mapa. Este é um dos mapas, tem dezenas, quando não centenas deles aqui. Um período de êxodo, o, nós temos este aqui, é de acordo com a datação, o material está em inglês, é verdade, mas você pode, enfim, utilizar ele e fazer um bom uso. Além de mapas, deixa eu ver, relacionados ao Novo Testamento, você tem as edificações modernas de Jerusalém, mapas. Aqui é uma imagem de satélite da Palestina, região da Palestina. Enfim, esse Atlas é muito bom para quem realmente, aqui em relação às igrejas da Ásia, do livro de Apocalipse, as sete igrejas. Você vai aqui e vai, então, fazer a devida localização. Esmirna, que está em vermelho, são as sete igrejas. Nós temos aqui, ó, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Éfeso, Laodiceia, enfim, as igrejas da época do Império Romano. O Império Romano até então constituído, enfim, muito material. Muito material mesmo, tanto em relação ao Novo Testamento quanto ao Antigo Testamento. Isso através o Atlas bíblico, ou da Bíblia. Tirando os mapas e quadros que nós temos, a gente pode trabalhar, por exemplo, através de alguns escritos. Vai ter alguns materiais, eu vou projetar aqui alguma sinopse do Antigo Testamento. Vai ter em inglês, naturalmente, de acordo com a pesquisa que você fizer. Vou partir para os dicionários apresentar. Neste meu caso aqui, eu tenho um dicionário em inglês, este que está sendo projetado, também em espanhol, que eu baixei um em espanhol. Espanhol é este aqui, padre, que é pai. E eu tenho um dicionário em português.
Vou deixar apenas o português para que você possa ter uma ideia, caso você não leia em espanhol ou inglês. Observe que nós temos o Aleph. O Aleph não tem som, pelo menos correspondente em português. Seria como a letra H na palavra hoje ou homem, um som mudo. Nós temos a palavra aqui, pai, que é Av. Av. Observe que nós vamos fazer esse pequeno exercício, já que nós estamos aqui. Av, pai, nós temos Ev, é um estado de ferdor, ferdor de uma planta. Av, uma vez pai, coloca aqui como aba, aqui é aba, sendo que aba não é uma palavra hebraica, e sim aramaica. Aba é simplesmente pai ou papai. Na tradução desse dicionário em português, colocou paizinho, mas tanto o aramaico quanto o hebraico não existe o diminutivo. De modo que eu penso, dentro da cultura, da época, mesmo sendo um termo de ternura, algo carinhoso, a tradução deveria ser não paizinho, como eu disse, e não existe o diminutivo, mas sim papai. Nós temos então várias palavras em hebraico e o seu significado em português. Tirando os dicionários, nós temos alguns léxicos. Deixa eu ver aqui. Aliás, tirando esses dicionários, os léxicos, esse aqui é um dicionário. Note que existe muito, mas muito recurso mesmo. O Arão, que nesse caso vai ter o significado, Abadão, o destruidor, e assim por diante. Estou passando aleatoriamente. Abdias, servente ou adorador do Senhor. Abidnego, servente de luz, brilhante. Abel, são alguns significados que nós vamos ter através dos léxicos. Eu tenho alguns deles aqui, deixa eu ver se o Strong é isso que eu estou projetando agora. Tem tanto, como eu te falei, inglês, espanhol ou português. Desejando português você pode fazer. Mas vamos aos livros, uma referência às Bíblias. Vamos projetar as Bíblias aqui dentro desse texto. Das Escrituras Sagradas que nós temos aqui, os textos hebraicos, é alguns manuscritos, daqui a um. Esse é um outro. Observe que este aqui, ele não tem acento, não tem acentuação, que eu digo, não tem os sinais massoréticos, mas consta com as anotações, a numeração de Strong. Se você clicar, por exemplo, ó, aqui, existe a palavra, você sabe que a palavra aqui é Elohim, vai aparecer Elohim e a numeração de Strong. Isso fica mais fácil para você localizar e ver a identificação. Tem aqui a BHS sem acento, esta aqui também, a interlinear com Strong, é uma interlinear. Apareceu outros textos aqui, porque eu estou fazendo a consulta, mostrar para vocês. Aqui, uma coisa interessante, a Brit Hadashah é o Novo Testamento em hebraico.
foi escrito, na verdade, em grego, mas teve uma tradução para o hebraico. E nós temos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Não apenas o Evangelho de Mateus, mas todo o texto bíblico em hebraico, tá bom? Tirando, temos a Tanar, tem uma análise morfológica. Deixa eu ver se coloco o material. Aqui é a análise morfológica, a Tanar, numa referência ao Antigo Testamento, vai ter todo o texto, todo o material. Vamos apresentar agora, na área do grego, o texto bizantino. Observe que nós temos aqui o texto bizantino, que é grego. Tem também a numeração de Strong, Biblos, Genesios, Jesus, Christu, Ruiu, David, Ruiu, Abraão, e você vai ter as informações gramaticais, da análise sintática de cada termo. Além do texto bizantino, tem aqui o grego, análise morfológica, ok? O interlinear, sendo este em inglês, inglês grego. Aqui em cima eu vou até tirar as outras abas, um estudo analítico da Septuaginta. Neste caso, trata-se de um texto que está em grego, mas que foi traduzido do hebraico, ou seja, se refere ao Antigo Testamento, desta vez em grego koiné. Arre, ou seja, princípio, no começo, Deus criou os céus e a terra. Terra é Ge, aqui está na forma de Gen. Uranon, que é os céus, e assim por diante. Além do texto interlinear, nós temos outros textos, o textos receptos, que é o chamado texto recebido, que foi muito utilizado a partir da Reforma Protestante. Algumas sociedades bíblicas do mundo utilizam esse manuscrito do textos receptos para traduzir e fazer as versões em em nossa língua. Aproveitando aqui, é um texto agora crítico. Esse é um texto crítico, muito bom por sinal, ele faz uma análise fantástica. Existe os textos bizantinos, o texto majoritário, o texto crítico, textos receptos, são manuscritos que são utilizados pela Sociedade Bíblica do Brasil e mundo. São textos bons que podem ser utilizados. Agora, em outras línguas, já para fechar aqui essa apresentação, vamos ver outras línguas. A Almeida, uma referência aqui, eu tenho a Almeida Revista Corrigida e Anotada. Aqui é anotada. Daqui é luterana, está em alemão. A Vulgata, que está em latim. Aqui é latim. A Almeida, de 1681. Olha só como que se escrevia o português em 1681. Livro da geração de Jesus Cristo. Olha como que se escrevia Jesus Cristo. Filho de David, Abraão. Ou seja, a grafia é totalmente diferente. Vai havendo mudanças na ortografia, mas a gente vê que alguns textos vai ser até difíceis de compreender certas palavras. Porque o idioma, a língua, ela é viva, né? Ela sofre mudanças. Novo Testamento de Almeida. Agora, essa aqui já é a versão de 1819, essa que está aqui projetada, essa que eu vou deixar agora em destaque já é de 1819. Temos outra de 1909, desta vez em
em espanhol. Vou apresentar, já estamos finalizando essa apresentação, é de uma forma aleatória, só para mostrar os recursos que tem. Outra revisão também, uma outra versão, a Bíblia, a Vulgata de Jerônimo, essa que eu vou deixar aqui, aqui é Jerônimo, a Vulgata, ou seja, está em latim. Enfim, nós temos tanto em inglês também, naturalmente, né? A King James, essa que eu estou deixando agora aqui, a King James, com suas, uma numeração de Strong, de modo que o Davá, como falei, não está sendo mais atualizado, porém pode ser baixado de forma gratuita e você vai obter dezenas, quando não centenas de materiais, entre dicionários, léxicos, livros, a maioria em inglês, bíblias, de dezenas e dezenas de idiomas, e tudo isto de forma gratuita. Apenas essa apresentação. Caso você tenha um notebook ou um computador, pode fazer baixar. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar na descrição deste vídeo uma, não um tutorial praticamente, mas algumas informações sobre como baixar e etc e tal, para você então ter acesso ao Davao. É um dos recursos que eu tenho, não tenho apenas este programa, mas outros, mas principalmente na questão do hebraico, essa tela para mim aqui é fantástica.